E agora a gente vai falar da natureza técnica do laudo. Tá? Uma coisa que muito se fala é que as informações dos laudos periciais às vezes são de difícil entendimento, entendeu? Pelas pessoas que não são daquela área. Até mesmo a gente perito, quando pega um laudo, por exemplo, de tóxico, ou então um laudo de engenharia, a gente fica até um pouco perdido. Tá? E já os operadores do direito, eles têm que lidar com essas informações, interpretá-las e fazer elas serem utilizadas dentro do tribunal do júri, que o juiz é o júri popular, ou seja, são formados por lei. Deve ser uma coisa, algo muito difícil. Mas vamos partir primeiro para essa interpretação do promotor e do defensor. A pergunta é a seguinte, que a gente colocou aqui. Como é que vocês fazem essa abordagem do corpo probatório pericial e, caso haja necessidade, a quem vocês geralmente recorrem? Vocês têm dentro da defensoria e da promotoria alguns profissionais que fazem esse trabalho para vocês? Vocês recorrem ao assistente técnico ou vocês recorrem ao perito oficial? Vamos lá. Glaucio começa essa. Bom, Fredo, você sabe mais do que ninguém das minhas angústias, né? Porque, por mais de uma vez, no meio da madrugada, você recebe um zap meu angustiada com o júri no dia seguinte. Então, vamos lá. Obviamente, o laudo ele é composto de um sem número de informações técnicas. E, a meu ver, não há como a parte, né? E aí, quando eu falo a parte, eu falo o promotor de acusação, a defesa, seja pública ou privada, na figura do defensor, do advogado, serem absolutamente ignorantes, no sentido mais correto da expressão, né? De forma a ignorar aquilo ali. Eu venho de uma geração em que o curso de direito necessariamente apresentava, era uma matéria obrigatória se estudar medicina legal. Eu estudei isso, né? E eu não tenho a menor dúvida que se não tivesse estudado ou não tivesse, ao longo desse tempo em que eu faço júri, tentado me aprofundar com o maior conhecimento possível para fazer um bom trabalho, eu teria sido engolida por aquilo tudo, porque não tem condição de você não saber nada. Então, alguém que trabalha no júri, um promotor, um defensor, um advogado, tem que ter um mínimo de conhecimento de balística, de necrópsia, de local, para que você consiga ali, num primeiro momento, pelo menos, fazer o link entre a materialidade, aqueles elementos que estão narrados na denúncia, de forma a perceber que eles estão linkados, né? Que quando se informa na denúncia que a vítima morreu através de um disparo de projétil de arma de fogo, eu consiga ir no laudo cadavérico e identifique a lesão, a ferida, compatível com algo que pode ser produzido efetivamente, né, por uma arma de fogo. Até aí, morremos em Neves. Por quê? Porque o laudo ele também não é tão simplista a esse ponto de me trazer só essa ligação, essa conexão, normalmente bem enfrentada nas perguntas e nas respostas, que são os quesitos, onde o perito ele informa. Né? Então, eu não preciso, obviamente, se eu tiver um total desconhecimento que aquela ferida, aquela lesão, ela foi produzida por uma arma de fogo, eu vou olhar ali nos quesitos e eu vou ver a causa-mortes e eu vou ver como, em tese, aquilo ali foi produzido, o meio utilizado. Mas, às vezes, mesmo com algum conhecimento, mesmo com algum estudo na literatura pertinente, nós temos dúvidas. E aí vem a grande questão da necessidade, a meu ver, hoje, mais do que tardia, imperiosa, na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, de se ter uma estrutura técnica. Eu venho à frente hoje da minha instituição, com mais alguns colegas,
né, tentando alavancar o nosso projeto, que é a construção de um núcleo de investigação defensiva que vai passar não só pelaquela investigação pré-processual, onde a defesa possa estar presente justamente no momento em que essa prova pericial está sendo produzida, mas que tenha também um órgão com profissionais que auxiliem os defensores naquelas dúvidas que eu acabo para ligar para os amigos. Ligo para você, ligo para fulano, ligo para Beltrano. Por quê? Porque aí o questionamento, a inquietação que me invade já é de tal monta que eu não consigo a resposta de pronto ali no livro de medicina legal. Isso é para o meu próprio conhecimento. E para a demonstração da minha tese. O ideal é óbvio, como facultado na lei, que eu tenha a possibilidade de indicar um assistente técnico, onde ele leia aquele laudo oficial e diga: doutora, estou lendo este laudo aqui ficou vazio, aqui ele não foi bem feito, aqui ele pode suscitar dúvida, e ele então apresentar um parecer para que eu possa contraditar aquele laudo ou, eventualmente, chamar o perito subscritor do mesmo para que possa prestar as declarações. Como eu não tenho condição, eu atendo um grupo, né, que é um grupo desprovido de recurso, que é um grupo hipossuficiente. Né? Às vezes em que eu conseguir indicar um assistente técnico, pela primeira vez na minha vida, em 25 anos, eu estou com um processo em que o assistente técnico está sendo pago, porque os réus, né, venderam as suas casas para pagar o assistente técnico. Mas as outras poucas vezes em que eu tive a possibilidade de ter assistência técnica, essa assistência técnica foi pedida, né? Ela foi naquilo que eu chamo, né, de ação entre amigos. Né? Laudo psiquiátrico, né, com assistente psiquiátrico nas situações de imputabilidade, né, por ocasião de psicopata, de um caso de repercussão que a gente teve. Né? Vou até falar o nome do perito, que ele é muito querido e já me ajudou muito, o doutor Talvani. E você, doutor Alfredo, que me ajuda muitas vezes, ainda não participou de assistente técnico, mas guarda que a sua vez vai chegar, né? A doutora Denise Vera, que hoje está à frente, né, do setor da Polícia Técnica aqui do Estado, que era perita de imagem, né, que quantas vezes eu ligo para ela, mas é na base da solicitação do pedido, né, do me ajuda aqui. A defesa privada, sem dúvida nenhuma, ela conta com esse recurso, que é de trazer um profissional, e muita relevância vai ter no processo. E daí, munida de algumas informações que esses meus diletos colegas e amigos me prestam, aí eu provoco a perícia oficial, porque, para mim, não é vantajoso eu, né, com alguma inquitação que possa fortalecer a minha tese de defesa, apresentar logo o quesito à perícia oficial, que pode ser que aquela resposta não me agrade e acabe por prejudicar a minha tese. Então, como eu não tenho assistente para dialogar, né, para contraditar aquele laudo, fico eu na dúvida, então eu tento me acercar do maior número de informações para ver se aquilo que eu penso, que eu acredito, ou aquela eventual falha, se efetivamente ocorre, para que eu possa pontuar, e aí sim eu provoco a perícia oficial com a pergunta do quesito para me vir a resposta. E, eventualmente, até indicando o perito para ser ouvido no plenário. É assim que eu costumo fazer. Obrigado, Glauci. Fábio? A Glaucia já falou bastante, e, em linhas gerais ela conseguiu falar sobre todo esse procedimento. Falando agora do Ministério Público, formou uma equipe de apoio muito boa. Infelizmente, na nossa realidade, e a realidade da Baixada é a mesma, a realidade da capital, se mata muito. No Brasil se mata muito, no Rio de Janeiro se mata muito também. Rio de Janeiro, todo o Rio de Janeiro. Então acaba que, na maior parte dos crimes, as perícias, vamos falar agora de perícia médico-legal, elas não são tão complexas assim, porque quase a totalidade dos crimes de homicídio
eu tenho um disparo, quando eu digo um, podem ser vários também, que vai causar a morte. Ou eu tenho facadas que vão causar a morte. E o promotor, assim como o defensor, com a experiência que vai adquirindo, ele precisa saber ler um laudo na maior parte dos casos, tá? Porque assim como você da polícia, a Gláucia da defensoria, eu do Ministério Público, nós somos servidores do Estado e nós sabemos que o Estado não consegue prover todas as suas demandas. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo nós tendo o Ministério Público uma equipe de apoio, espero que fique tão bem estruturada ou melhor a da Defensoria Pública, nós temos que saber filtrar o que nós vamos pedir para a nossa equipe técnica, porque na maior parte das vezes a gente não vai precisar disso. Quando nós estamos tratando de auto de exames cadavéricos, por exemplo, que causam morte, geralmente eles são mais simples que eu digo para o profissional que tem experiência. E eu digo isso por quê? Porque eu vejo, às vezes, colegas pedindo auxílio a essa equipe de apoio, quando, na verdade, isso não seria tão necessário. E quando isso acontece, eu acabo tirando aquele profissional ali, por conta de tempo que vai faltar, no mais das vezes, de outras perícias em que isso seria necessário. Então, isso, primeiro, eu queria pontuar. Segundo, na maior parte das vezes que eu tive essa necessidade na minha vida foram perícias que destoavam, né, da perícia médica. Então, por exemplo, eu tenho um poste que causou a morte de uma pessoa. Tá, porque tinha energia passando por ele. Agora, essa energia que passa por ele, será que veio de uma causa que eu não posso imputar a ninguém, nem mesmo a título de culpa? Será que aquilo foi uma infração de uma norma técnica por parte do corpo de engenharia, de quem deveria cuidar desse poste? E será que essa falta ela pode ser atribuída a título de culpa no direito penal ou a título mesmo de dolo eventual, se eu conseguir buscar algumas outras circunstâncias desse crime? Então, assim, existem algumas perícias que, por conta da complexidade, isso foge totalmente, até mesmo a regra da nossa atuação cotidiana. Então, é claro que em alguns momentos eu tenho alguma dúvida sobre perícia médica. E assim como a Gláucia falou, geralmente eu consigo suprir isso com a ajuda de amigos, né? E você agora se incluiu nesse rol, Freire. Então, fica tranquilo que eu te ligo também, Tá bom. aqui para frente. Pode ligar Mas à na maior vontade. parte das vezes foram outras perícias. Não por sorte, né? Mas por um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, por conta de atuações do Ministério Público em frentes como meio ambiente, como cidadania, em que eu preciso de um corpo técnico para auxiliá-los nessas frentes, a gente acaba utilizando esse suporte também em alguns eventuais homicídios. E a abordagem do perito, ela é sempre técnica e nós, claro, né, a demanda vai nos fazer crescer na nossa profissão e o promotor do júri, o defensor do júri, o advogado do júri, ele acaba sendo um generalista, né? Porque você está ali sempre vendo uma arma causando uma morte, uma faca causando uma morte, mas de repente você pega um homicídio com características completamente ímpares. Então você vai se debruçar naquele novo episódio e vai começar a ler sobre algo que você não teria lido, mesmo a Gláucia ali com mais de 20 anos de Tribunal do Júri, eu também completando 21 anos de Tribunal do Júri já no mês que vem, vez ou outra aparecem situações em que a gente é pego sem ter alguma experiência passada. E para você ver como a falta de recurso às vezes atrapalha e também a quantidade de homicídios que é muito grande, eu peguei um processo que está em curso, mas ele saiu até da nossa atuação, que foi a morte de uma brasileira por um brasileiro ocorrida na Austrália, em que o acusado fugiu para o Brasil.
E, por acaso, como ele veio para o Rio de Janeiro, foi preso, fizeram uma denúncia, distribuíram, caiu no segundo tribunal do júri. Eu pude acompanhar o trabalho técnico feito na Austrália, em que você conta nos dedos de uma mão os homicídios que ocorrem no ano. Assim, eles são super preocupados, né, em cercar essa prova por todos os lados. Vieram alguns policiais australianos por mais de uma vez no Brasil para conversar comigo, eles me apresentando aquele caderno de provas. É uma perícia, uma investigação que se gastou, né? Na época estava estimado em $1.400.000, uma coisa absurda, né? Então, eles conseguiram achar um chaveiro a quase 11 metros de profundidade na Baía de Sydney, porque um motorista de Uber disse que quando o carro estava passando por lá, o passageiro jogou um chaveiro. Então, mais ou menos, ele indicou e tiveram buscas ali durante 2 semanas. Eu costumo brincar, Glaucio, que eu falo assim, olha, às vezes o criminoso joga uma arma no mato e a polícia, nós não encontramos, quer dizer, uma pistola no matagal. Não encontramos, procuramos, mas não encontramos. Cara, o jurado, se tiver assistindo esse júri no começo do mês, ele vai absolver todo mundo do início para o final. Como é que é isso? Como é que não encontra a arma? Como é que não se faz isso? Mas, assim, dentro da nossa realidade, é claro que a gente, às vezes, pensa um processo ou outro de forma didática, mas eu entendo isso, que por conta da nossa limitação, nós, mesmo sendo leigos, não vou dizer leigos, mas a gente vira prático, né? A gente vira prático. Assim como você, médico legista, nem sei se você tem formação jurídica, mas você de tanto ver aquilo, você se torna um prático, né, em questões jurídicas, assim como nós nos tornamos práticos em algumas questões, né, questões médicas relacionadas ao homicídio. A gente vai saber explicar um tiro encostado, um tiro a curta distância, as características de um homicídio, de uma morte por falta de oxigenação. Então, a gente acaba se tornando um prático. Eu acho isso importante para nós não demandarmos quando isso não seja estritamente necessário, porque os recursos são poucos.